A gente decidiu contar, né, um pouco da história que a gente vivenciou, né, esse ano. Uma história foi muito impactante para nós e tem sido também para outras vidas. E a gente não pode deixar de compartilhar, né, o amor de Deus, de compartilhar o que Deus fez através da vida do nosso filho, né? E no dia 14 de janeiro, por volta de 9 horas, né? A minha esposa, ela estava assistindo televisão e deu horário dos meninos dormirem e ela deu orientação para os meninos irem dormir. E o filho nosso mais velho, o Bernardo, ele não queria. Ele ficou questionando a mãe, dizendo que não entendia porque ele tinha que assistir, e a mãe insistindo com ele para dormir, eu no quarto, mexendo com rede social, celular. E até que ele, depois de muita luta, ele entrou no quarto, ele continuou discutindo com a mãe. Ele tem 8 anos, né? Então, na época ele tinha 7. E ali confrontando a mãe levantou Viviana, passou no quarto, deu a ordem para ele de novo e foi em direção ao banheiro. Nisso, eu muito incomodado com a situação, eu fui lá para poder corrigir ele, né? Para endossar o que a mãe estava falando, que já estava tarde. Quando eu cheguei no quarto, ele estava ajoelhado de bruços na cama, com a cabeça para baixo. E nisso eu cheguei, dei uma palmada na bunda dele e falei: para de implicância, para de picardia com sua mãe, vai dormir. Ele não deu sinal, eu dei um tapa de novo na bunda dele e ele não reagiu. Quando eu peguei, virei, ele estava todo já pálido, muito branco. E nisso eu já chamei a mãe dele e já joguei ele em cima do colchão. Coloquei, né, para escutar o coração, não escutava, coloquei a mão no pulso e ele também já não tinha pulso. A minha esposa, né, no momento do desespero, pegou um pouco de água, jogou na face dele para ver se ele despertava. Ele não despertou e a gente saiu correndo do jeito que estava. Descemos e fomos direto para o hospital. E pegamos o carro, Viviana com ele no colo atrás e eu pedindo Viviana para fazer massagem nele. E ela falando que ele não estava reagindo, que ele não estava tendo batimento cardíaco. A gente deve ter gastado por volta de 5 minutos, moramos próximo ao hospital. E chegando no hospital, coloquei ele, já entrei pela emergência, coloquei ele na maca. Veio a médica que estava lá na emergência, perguntou o que era, eu falei: ele está já parado, né? A gente já entendia que ele estava parado. E quando ela conferiu, realmente ela não viu sinais do coração, nada. E ela já acionou a emergência, desceu o CTI inteiro. E aí eles começaram a fazer o procedimento de reanimação dele, né? Nisso, a Viviana, com o nosso filho mais novo, ficou na recepção da emergência, né? E ali na emergência eu só sabia clamar a Deus. Eu não tinha outra reação, não tinha outra alternativa a não ser pedir socorro a Deus. Ajoelhava, orava ali, quem passava por mim colocava a mão em mim e falava: calma, mãezinha, vai dar tudo certo. Mas eu ali clamando, pedindo a Deus, porque eu via que era uma situação grave, mas eu pensava: meu Deus, como assim? De onde que isso veio? Para onde que vai? Né? O que aconteceu? O que está acontecendo? E lá dentro da sala de emergência, né, aquele mar de médicos ali, e o médico, né, fazendo manobras, fez a reanimação com desfibrilador, coisa que é raro fazer em criança, porque geralmente em criança só massagem cardíaca manual suficiente. No caso dele não foi, ele tomou várias desfibrilações, mais de 10. E quando começou a ter algum sinal de retorno dos batimentos cardíacos, o médico viu que o coração já voltava muito acelerado, em média de 200 batimentos por minuto. Isso é muito alto, né?
Mas ali já começou o milagre, porque, né, sem vida, e aí o coração já volta a bater, e nesse momento os médicos já entubaram ele e subiram com ele para o CTI para acompanhar, né, enfim. E a gente aguardando lá e o tempo todo clamando, e nesse meio tempo o meu marido teve a ideia de mandar, né? Foi conduzido por Deus mesmo, porque ali naquele calor, naquele furacão, ele ainda teve, né, a força de pedir ajuda e de oração para as igrejas que a gente já participou e que já chamamos, avisamos a família, alguns amigos da nossa célula da igreja, e assim, em pouco tempo, alguns familiares e esses amigos e irmãos já chegaram também para reforçar ali com a gente em oração. E assim, os médicos começaram a investigar, né? Quando estabilizaram ele lá no quarto do CTI, começaram a fazer as perguntas para nós e tudo que a gente respondia era não, não, nunca vi, nunca teve, não, não. E os médicos, né, assim, impressionados também com tudo, uma criança com 7 anos em parada cardíaca, que é isso, gente? Né? E na quarta-feira, ele ainda é muito instável, na quarta-feira à noite ele ainda teve outra parada cardíaca e precisou também desfibrilar novamente. E foi quando a cardiopediatra que estava acompanhando, que tinha recebido ele, ela encontrou com outro médico que trabalha com arritmias no coração, e ela compartilhou o caso com ele. E ele falou, olha, eu suspeito disso e disso, pode ser uma questão genética, uma doença rara genética, e manda os pais, manda fazer investigação genética. E aí começou essa investigação, o exame só ia ser, saiu o resultado daí um mês, porque só é feito em São Paulo, um mapeamento genético muito específico da área cardíaca. E nesse meio tempo ele mudou toda a medicação que estava sendo realizada e o coração deu uma certa estabilizada. E quando estabilizou, os médicos falaram, olha, a gente precisa agora começar a tirar o sedativo para ver a parte neurológica, porque foram média de 12 minutos, né, até a reanimação. Então, as sequelas, né, geralmente são gravíssimas. Se a pessoa digitar no Google o que acontece com alguém em 12 minutos de parada, as respostas são as mais tenebrosas possíveis, né? Biologicamente é possível se a pessoa voltar sem nenhuma sequela. E aí os médicos falando, olha, vamos agora. E aí, na quinta-feira, começaram a tirar esses sedativos, e à tarde ele começou a dar os primeiros sinais para honra e glória de Deus, e a gente continuando clamando, e a igreja toda clamando, e o Brasil clamando, e a família clamando, e ele começou a dar os primeiros sinais. Os médicos ainda ficaram inseguros, né, assim, com respaldo, com segurança, né, com aquela margem ali de proteção, mas para a honra e glória de Deus, ele realmente estava voltando com sinais, com atividades cerebrais, atividades neurais, porque também durante alguns exames neurológicos não foram observados sinais. E então, daí foi um milagre em cima do outro, né? Muitos detalhes, Deus cuidando, Deus livrando, Deus protegendo. Assim, nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas não passamos sozinhos. É até importante falar do detalhe, né, dessa situação. Desde a hora que eu saí de casa até o hospital, foram 5 minutos. No laudo emitido pelo hospital, eles demoraram 7 minutos para reanimá-lo. A contabilização é que eles imaginam em torno de 12 minutos, né? Pela medicina, alguém que tem uma parada cardíaca até 5 minutos tem sequelas leves, 8 minutos mais graves, e de 12 a 15 basicamente é morte. E nosso filho, nesse contexto todo que minha esposa contou, ele já estava saindo, né? Saindo dessa condição em alguns dias. E para que vocês tenham ideia de como que Deus conduziu, nós havíamos chegado em São Luís, não tinha muito tempo, buscamos um local para morar, um bairro
que para a gente era mais cômodo, próximo de uma escola que a gente conseguiria pagar, e Deus ele não permitiu que morássemos ali. E eu precisei alugar um apartamento que era justamente próximo ao hospital. E depois de todo esse cenário, né, dele ter sido entubado, subiu, ainda teve outra parada, a médica acionou um arritmista, e esse arritmista, ele analisando o quadro dele, pediu para fazer o painel genético. E mesmo assim, a comissão de médicos decidiram colocar um aparelho no nosso filho, porque ele já estava recuperando, já estava voltando. E esse aparelho é um aparelho chamado CDI, e que os médicos disseram que sem isso ele não poderia ficar. E nisso eles marcaram uma cirurgia, e no dia da cirurgia estávamos dentro da sala, e eu questionei Deus, né? Poxa, por que tudo isso está acontecendo? E Deus foi me trazendo algumas lembranças. Primeiro, o fato dele não ter permitido a gente morar no bairro onde a gente queria. Era um bairro mais barato, um lugar mais barato para morar. E ele não permitiu que a gente encontrasse um local ali e colocou a gente para morar próximo do hospital. E Deus falou isso comigo. Ele disse: você está morando ali porque eu precisava e queria que você estivesse ali. E aí vem o segundo ponto. O fato de eu ter gastado 5 minutos até o hospital, ele não foi meramente um acaso. Há 7 meses atrás, eu estava deitado no sofá da minha casa. Eu comi 2 pães com carne, né? Comi muito. E deitado no sofá, eu senti uma dor entre o estômago e o peito, uma dor muito forte, e não melhorava. Meia-noite eu peguei e fui para o hospital. Viviana ficou com os meninos em casa. Entrei pelo mesmo hospital, pela mesma porta, fiquei no mesmo local de emergência e subi para o CTI também, porque eles estavam suspeitando que eu estava tendo algum princípio de infarto. E nisso não identificaram nada. Eu fiz o cateterismo, fiz todo o procedimento e eles não identificaram nada. E, enfim, na hora que a gente estava na sala de espera da cirurgia do Bernardo, Deus falou isso comigo, de que ele me permitiu passar por isso para que eu soubesse justamente o caminho que eu ia percorrer com meu filho. E isso ficou muito claro, de que Deus ele foi conduzindo toda a situação para esse momento. E na hora que o médico veio, que ia fazer a cirurgia dele, veio falar com a gente estava entendendo que a cirurgia dele seria algo muito simples, porque o CDI, teoricamente, ele é colocado subcutâneo entre aqui a costela e a pele, fica ali dentro. Só que na hora que a gente foi falar isso com o médico falou assim: não, vocês não estão entendendo a gravidade. Primeiro, ele tem uma condição que a gente não sabe se ela pode manifestar na hora da cirurgia. E controlar ele nessa condição vai ser algo difícil, né? Então, ele tem sim possibilidade de ir a óbito. Segundo ponto ele não vai ficar com o aparelho de maneira subcutânea porque ele é muito pequeno, não cabe. E o aparelho foi feito de uma maneira como é que se diz? Um tamanho universal. Então, não era para criança ou para adulto, era um tamanho universal que compreendia qualquer faixa etária, mas para o caso dele, eles teriam que colocar dentro da barriga. Então, ele ia ter que abrir e colocar esse aparelho dentro da barriga dele. Então, a gente ficou dentro da emergência, aguardando, né, da sala de espera e preocupados, né, basicamente com a condição ali que o médico havia dito, né? E aí essa cirurgia ela tinha previsão para durar 2 horas e durou mais ou menos 3 horas. E ali aguardando, quando finalizou, o médico veio falar com a gente e trouxe mais um milagre, falou que a cirurgia foi super tranquila,
que nem precisou fazer alguns procedimentos que geralmente faz nesse tipo de cirurgia, numa cirurgia desse tamanho. Foi uma cirurgia bem tranquila mesmo, e aí subimos com ele de novo para o CTI para ficar em observação. E ele não sentia dor no peito em si, né, na abertura, sentia mais mesmo na lateral, onde o equipamento foi colocado, porque o equipamento tem a máquina e tem uns fios ligados ao coração, que caso o coração dele acelere muito, né, se ele acontecer algum evento de arritmia, ele já toma o choque ali na hora, instantaneamente, e o coração se reequilibra novamente. E assim, né, a gente finalizou 30 dias mais ou menos de internação. E todo o tempo a gente viu o cuidado de Deus, todo o tempo. O primeiro leito que o Bernardo ficou foi o leito assim ao lado da mesa dos médicos, que tudo que a gente precisava, né, a gente via alguma coisa, a gente já chamava assim, né, ao lado mesmo. Os médicos precisavam apertar a campainha, esperar vir, não, eles já estavam ali do lado. Os enfermeiros, os médicos que nos deram assistência, assim, foram muito humanos. Deus também encaminhou uma fisioterapeuta respiratória que é da nossa igreja, falou, né, que a igreja toda já estava orando por nós. Então, assim, foram afagos que Deus foi mandando mesmo no meio dessa tempestade. A gente teve uma vez que teve que trocar o quarto de CTI, a gente ficou num quarto que tinha uma janela com uma vista assim, para as montanhas de Minas Gerais, e ali eu podia ver que só o Senhor era o nosso socorro, era o monte, né, da onde vinha o nosso socorro. E aí hoje, graças a Deus, o Bernardo está em nosso meio, né, normal. O resultado de exame veio com uma mutação genética para o gene que o médico suspeitou. Então ele tem uma mutação raríssima e o médico pediu investigação na família e nós todos somos negativos, né? Então é uma mutação a partir dele. Mas nós cremos que Deus está cuidando, tem cuidado e vai continuar cuidando, né? E assim, eu acho que para quem vai ter acesso a essa informação, eu lembro que quando nós entramos no hospital com o Bernardo, a primeira reação minha foi lutar com Deus, literalmente. Eu dizia muito para Deus: Senhor, nasci no Evangelho, sou alguém que te sirvo desde pequeno, aprendi a estar nos teus caminhos. Por que isso está acontecendo? O Senhor pode tirar meu filho. E eu lembrava da luta de Jacó com Deus, né? E aquela luta, e eu pensando, eu tenho que falar com o Senhor, Ele não pode deixar isso acontecer. E um momento assim, meio que de cobrança a Deus, sabe? De como se eu tivesse direito em ter meu filho com a vida restaurada, né? E Deus, Ele foi mudando isso no meu coração. E Ele trouxe uma palavra que eu ouvi há 2 semanas atrás na nossa igreja, na Central, onde o pastor Paulo Mazzoni, ele falava de estar alegre em qualquer circunstância. E essa palavra foi mexendo comigo. Eu, naquele momento de desespero, orava alto, andava pelo corredor, e Deus foi trazendo isso na minha vida. E foi quando minha esposa até comentou lá no início de que Deus falou comigo. E Ele falou assim: começa a mandar mensagem para o povo orar, mas com alegria, dizendo que como eu sou o Deus que atende, o Deus que cuida dos seus filhos. E eu comecei a mandar mensagem de alegria, lembrava da palavra do pastor e de que estar alegre não era somente no momento da bonança, era no momento também das dificuldades. E a igreja central começou a mover em oração. Aí de repente as igrejas onde a gente frequentou, a primeira igreja batista de Corumbá, Centenário, Igreja de Cristo, a igreja batista do Calhau no Maranhão. E quando a gente percebeu, a gente estava num contexto de cobertura, de oração, e isso a gente sentia, Deus ia fortalecendo. Meu filho estava em coma, uma situação que a gente nunca imaginou estar, e graças a Deus, o Senhor, Ele foi trabalhando no nosso coração, e nós começamos a tratar aquela condição
de uma forma diferente. E eu costumo dizer nos testemunhos que a gente leva às igrejas, é que nós não experimentamos simplesmente o milagre do Senhor, a gente experimentou a soberania dele. E eu falo para todo aquele que diz que orou pelo nosso filho, o Senhor te ouviu, ele decidiu te ouvir. É um sinal de que Deus, ele nos ouve, ele está nos ouvindo a todo momento. Nós precisamos aprender a orar, aprender a ser gratos. E foi isso que essa experiência mais me trouxe, de que independente das circunstâncias, nós precisamos lidar com isso com alegria em Deus. Estar alegre em Deus não significa que nós não teremos problemas, mas a gente tem a certeza que o Senhor vai estar conosco, cuidando da nossa vida, cuidando de tudo que permeia a nossa família, nosso trabalho. Então, se tem algo que eu gostaria de passar para vocês, estejam alegres, sejam gratos. Talvez nós poderíamos estar aqui dizendo que o Senhor recolheu o nosso filho, mas em nenhum momento eu desacreditei no que ele poderia fazer. E ao mesmo tempo, eu entendia que ele estava colocando alegria nos nossos corações e que era aquilo que a gente precisava naquele momento e era suficiente. Então, quando se vê numa condição dessa, de desespero, muda seu mindset, muda sua forma de pensar. Seja grato. Eu tenho certeza que o Senhor, ele não vai deixar de te ouvir e ele está pronto a nos abençoar. E eu queria agradecer muito. A gente não citou nomes aqui de médicos, porque a gente poderia ser injustos. A gente não citou aqui nomes de pessoas que oraram, porque a gente poderia estar sendo injusto. Porque, meus irmãos, foram muitas pessoas. E o Senhor sabe cada um daqueles que Ele usou para poder tornar esse milagre possível. E cada uma daquelas pessoas que oraram por nós. E o nosso coração, ele é grato, primeiro a Deus. Ele é dono de tudo, o Senhor de tudo. A Ele toda a honra e toda a glória. E a vocês, pela oração. Obrigado às igrejas, obrigado a todos os irmãos, a igreja que a gente frequenta, as igrejas que nós passamos, aos pastores que estiveram conosco. Foram bênçãos. Nossa célula, que foi muito amorosa, esteve com a gente todo momento, esteve na igreja orando, esteve no hospital visitando, dormiram conosco no hospital, nosso líder, nossa líder, e somos gratos realmente pela vida dos irmãos. Você vai querer o quê? O que você vai querer? Você vai querer o quê? Um bacon? Cheddar. Você vai querer cheddar, né? Você virou o rosto? Entendi. Tá bom. Não precisa tentar falar, não. Calma. Não precisa tentar falar, não. Vai estar aqui. Calma. Vai estar aqui. Isso, obrigada. Agora o verde, me dá o verde. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu já estou bem. Obrigado pelas orações. Já eu vou sair daqui. Um abraço. Obrigada, Jesus. Fernanda vencedor. Estamos de alta. Obrigado. Pronto, o que mais você quer? Irmãos, algumas semanas atrás nós estivemos orando por uma criança que estava no CTI, o Bernardo. Quem lembra de ter orado pelo Bernardo? 12 minutos sem vida num CTI do hospital, mas a igreja orou e o Bernardo está aqui com a sua família aqui à frente. Qual que é o Bernardo? Esse aqui, ó. Levanta a mão, Bernardo. Vem cá, Bernardo.
Esse casal são líderes de célula, tiveram essa experiência. A experiência é glorificar o nome do Senhor. E nesse mesmo ambiente, o Bernardo vai orar comigo agora. Sabe, Bernardo, olha para mim. Nós temos esse pastor aqui, ó. Pastor aqui de uma igreja aqui no Estrela d'Alva, pastor Fábio Lúcio. É o pai da Catarina. Eles fizeram a cirurgia, deu tudo errado, ele está gravíssimo no CTI. Então vamos ter um minuto de oração por ele. Vamos, Bernardo, orar pelo Fábio Lúcio. Abra sua boca, irmão. Vamos orar pelo Fábio Lúcio. Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós sabemos e cremos que a última palavra não é do advogado, de um juiz, a última palavra não é de um médico, a última palavra sempre é do Senhor. E o trono de vitória que o Senhor preparou para esse jovem aqui, para essa criança, Deus, prepara para esse pastor também, Senhor. Oh Deus, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor possa visitá-lo com graça e poder, restaurar ali, Deus, restaura ali, Deus, o local da cirurgia. Oh Deus, que os teus anjos operem ali em nosso favor, e na próxima semana a gente possa testemunhar, assim como nós estamos aqui com o Bernardo, que o mesmo Deus que operou as suas maravilhas e sinais nas terras de Israel, curando enfermos, ressuscitando mortos e libertando os cativos oprimidos do diabo, é o mesmo Jesus que anda na igreja, no meio do teu povo hoje. É, Deus, que a tua palavra diz que os sinais e os prodígios seguiriam aqueles que iriam pregar o evangelho. Muito obrigado, Senhor. Nós cremos na vitória dele, nossa oração em nome de Jesus, amém, amém. Pode glorificar. Agora, para encerrar, eu quero chamar o Bernardo aqui, né, Bernardo? Vem aqui, meu bem. Pode vir, filho. Esse é o nosso Bernardão. Hoje ele está com 8 anos, estudando, brincando, sorrindo, chorando, né? E nós estamos aqui muito alegres, muito grato a Deus, assim, falta palavras, né? Só falar obrigado, Senhor, obrigado é muito pouco. O que a gente faz é colocar nossas vidas mesmo diante dele, né? E agradecer e colocar a nossa vida à disposição da obra dele. E esse aqui é o Felipe, o irmãozinho dele, né? Que Deus permitiu que os dois continuem a viver grandes momentos juntos, que vivamos grandes histórias juntos, como estamos vivendo aqui nesse momento hoje. Obrigada a vocês.